Então sejam muito bem-vindos aqui ao podcast da Missão País. Estamos aqui connosco o Padre Gonçalo Cravo. Eu sou o Bernardo. Estamos aqui com este podcast porque estamos a celebrar este ano, 2023, os grandes 20 anos da Missão País. E, portanto, temos aqui hoje, neste primeiro episódio, um convidado muito especial que é o Padre Gonçalo Cravo. Padre Gonçalo, se quiseres dizer alguma coisa só para... Olá, muito obrigado pelo convite. Muito bem, é sempre muito bem recebido. E pronto, Padre Gonçalo Cravo nasceu 25 de junho de 1984, por isso tem cerca de 23 anos, Exatamente, correto? mais ou menos. É oriundo da Amadora, fica aqui revelado. E portanto, tendo nascido lá com muito orgulho à camisola, é um adepto fervoroso do Estrela da Amadora também. Claro que sim. Reza a lenda que, isto fica aqui, acho que para todos saberem, reza a lenda que Cristiano Ronaldo se inspirou nos toques futebolísticos de Padre Gonçalo Cravo para conseguir subir na carreira como subiu. Não, isso foi o Nani. Ah, foi o Nani. Sim. Muito bem. E pronto, e o podem tratar por Padre Gonçalo quando o virem na rua, ou podem tratar por Eric Clapton da Amadora também. E pronto, e o Padre Gonçalo, antes de ser chamado à vocação do sacerdócio, estudou na Católica, verdade? É verdade. Que curso é que estudou, só para ficar assim... Foi gestão. Gestão, muito bem. Original. Muito original. Mas pronto, estudou na Católica e é padre em Schanstatt, no movimento de Schanstatt. E como tal também é padre já há 6 anos e também já há 6 anos que é assessor da Grande Missão País e este ano também está aqui a acompanhar a equipa nacional, da qual eu faço parte desta equipa nacional de 2023. Não sei, quero falar um bocadinho só muito rapidamente sobre como é que conheceu o Schanstatt e como é que foi lá parar e pronto, assim uma coisa muito breve só para também conhecermos um bocadinho o movimento e como é que foi lá parar. Sim, claro. Para mim conheci Schanstatt através dos meus pais. Os meus pais já tinham entrado ainda antes de casar, tiveram na juventude assim, universitária lá e por isso para mim eu cresci em Schanstatt, apesar de não participar logo nos grupos ao princípio, ainda andei lá quando tinha 11, 12 anos um bocadinho, mas só entrei mesmo depois dos 17, 18 anos já para os universitários, né? Então, mas claro, para mim sempre ia lá ao santuário, lá no Restelo, e tinha em casa o santuário lar com a Nossa Senhora de Schanstatt, isso era sempre já, por isso foi já, é uma coisa muito de família, assim, de entrada no movimento. Boa. Padre Gonçalo, pronto, já dissemos que estudou na Universidade Católica e fez lá a sua primeira missão país da sua vida e também, que é um bocadinho o que nos traz aqui, para falar também um bocadinho sobre a primeira missão da Católica da vida também. E pronto, o Padre Gonçalo teve também envolvido nessa missão, na organização, nesse criar da Missão País, na Católica. E também foi muito importante porque foi uma missão que marcou muito o crescimento da Missão País. Só tinha havido ainda uma missão antes, um ano antes, em 2003, que foi na Universidade Nova de Lisboa que criaram, não foi? No fundo com aquela vontade de entregar-se também a missão dentro da faculdade e também conseguir ter algum momento que conseguissem falar sobre Deus e aproximar-se de Deus dentro da faculdade e em ambiente académico. E portanto, queria também saber um bocadinho como é que ouviram falar deste projeto da Missão País que só tinha havido um ano e foi assim muito pequenino e nada de megalómano e não só como é que soube conhecer o projeto, como também qual é que foi essa vontade ou como é que surgiu essa vontade de impor na Católica esta missão e como é que funcionou todo esse processo também. Sim, olha, eu fui convidado para entrar para um grupo de universitários lá em Schanstatt, e que era o grupo do Alberto Fernandes, que é depois o que foi a fundar as missões na Nova. E quando eu entrei para as primeiras reuniões foi exatamente na altura em que estava a começar a Missão País na Nova. E então quando eu cheguei, pronto, falava-se nisto, não se chamava Missão País, era Missões para Universitários, e é uma ideia que vem do Chile. Depois se calhar o Alberto pode contar melhor, mas a ideia, isto vem do Chile, faziam estas missões e nós tínhamos cá chilenos a viver em Portugal, Schanstatt, também do nosso movimento, e eles inspiraram muito isto, de levar a fé para a universidade e fazer missões em cada faculdade. E o Alberto começou na Nova e éramos do mesmo grupo aí, e eu confesso que na altura, como é que se diz, foi um bocadinho
por orgulho. Ou seja, eu disse, se o Alberto faz na Nova, eu também vou fazer na Católica. E foi muito assim, e ao mesmo tempo também estava o João Monteiro, éramos os três do mesmo grupo, e o João no técnico também começou com a ideia de fundar, e por isso em 2004 começaram na Católica e no técnico. Então foi muito um bocadinho por picardia de dizer, não, se ele faz eu também vou fazer. E por isso, mesmo sem, ainda estava no primeiro ano e não conhecia assim tanta gente, mas lancei-me assim à aventura, também muito ajudado por estes chilenos, que eles também depois vinham connosco missionar, e pelo Padre Diogo, que na altura era o assessor dos universitários lá de Schanstatt. E teve algum papel na organização disto? Teve algum papel concreto? Era o chefe da missão, mas na altura não havia papéis ou cargos, ou seja, eu era responsável, e depois convidámos a Rita Rato, era das raparigas, foi a chefe, também era lá de Schanstatt, e os dois, um bocadinho assim à aventura, fomos para a faculdade e para as faculdades, e de várias, lá da Católica, começaram a motivar. Mas era muito estranho, né? Na altura era a Semana da Neve, e organizava-se mesmo, também a Católica organizava a ida para a neve, então era muito difícil convidar as pessoas. E depois o que acabou por acontecer foi que éramos muito poucos, e a única rapariga era a Rita. Eram quantos? E não sei, estávamos a um mês das missões, éramos, sei lá, 5, 6, e só rapazes, ou seja, só conseguimos rapazes, que é ao contrário de hoje, não é? Hoje a missão país é só raparigas, não faltam, e faltam rapazes, e na altura tínhamos rapazes, e a Rita ainda tinha lá umas amigas e tal, mas não vieram, então ela também acabou por dizer, olha, não vou, sou a única rapariga, acho que não faz sentido. E acabámos por ir só rapazes, éramos 9 rapazes, e então é assim muito estranho, não era? Tipo, não tem nada a ver com a missão país como se depois formou. Mas na altura dissemos, olha, vamos na mesma, no fundo vale a pena ir, somos os que somos, e depois também, como não havia tanta estrutura, isto era uma experiência que ninguém sabia o que era. Então era muito naquela de, olha, vamos aproveitar e vamos, tivemos missão, somos 9 e também como vamos aproveitar. E tínhamos 9, mas tens que pensar que destes 9, 2 eram chilenos missionários que estavam cá, ou seja, alunos da Católica éramos 7 só. E depois íamos com o Padre Diogo e o Padre Hugo, que isso também é uma coisa que não existe, que é irem 2 padres para a missão país. Então tínhamos assim, éramos 11 ao todo, e depois lá arranjámos uma mascote para dizer que éramos 12, tipo os 12 apóstolos e não sei. E lá fomos para, na altura, a aldeia onde fomos, as primeiras missões foi Mértola. Muito bem. E assim, dessa primeira missão, que grandes memórias é que tem? O que é que mais marcou da missão? Sim. Olha, aquilo foi muito impactante, assim, era tudo, pronto, era muito fácil o grupo, aquilo que se chama a missão interna, pronto, já quase todos nos conhecíamos muito bem, então era como estar com um grupo de amigos, e depois como tínhamos assim, não havia tantas regras, pudemos inventar muito e criar muita coisa, e então, claro, tínhamos muito esta coisa de ir para as escolas, íamos para lá, foram muito abertos na altura. Depois também a porta a porta era muito forte, as pessoas nunca tinham visto nada assim, a não ser a testemunhas de Jeová ou assim. Pronto, mas tínhamos essa missão de chamar as pessoas para as missas, para as atividades, e depois também fazíamos muito com isto. Há lá uma escola secundária, então queríamos chegar muito aos jovens, e também começámos a ir aos bares de Mértola. Então isso também foi giro. Dentro da missão, e tivemos muito contacto lá com os jovens, como tínhamos muito tempo e muita liberdade, também tivemos um contacto assim muito bom lá com os jovens da secundária. Depois também aproveitámos lá passa o Rio Guadiana, então tivemos um dia que fomos andar de caiaque, então isso também foi assim, dia de passeio, aproveitámos todos, houve lá uns que chocaram contra os pilares da ponte, houve outros que depois em umas guerras e caíram à água, assim muito divertido, e pronto, e depois as peripécias mais entre nós e entre as pessoas também achavam que nós íamos todos para o seminário, mas nós ao princípio não percebíamos bem e tal, mas havia uma pergunta que era lá quando íamos comprar o pão de manhã, havia 2 que iam sempre, então cada dia havia uma pergunta nova lá da senhora da padaria.
E então, uma das vezes perguntou assim, Mértola tem uma dúvida. Assim, Falar já pela... Mértola tem uma pela dúvida. comunidade. Então, vocês também vão para aquilo do Padre Pedro? E então, Padre Pedro era o padre de lá de Mértola. E então, aquilo do Padre Pedro. Sim, essa coisa de estudar para padre. Claro, já que éramos todos, assim que íamos ser todos padres. E então era aquilo do Padre Pedro. E depois outra história que até hoje recordamos sempre que nos juntamos, e isso é também tem a ver com a padaria, que foi a primeira vez que íamos lá comprar. E a senhora estava a explicar que tipos de pães é que tinham. Então estava lá a explicar, temos este pão aqui e tal, né? E então às tantas há uma que é, este pão aqui está duro. E está duro porque está gelado. E então essas pessoas, nós, este pão está duro porque está gelado. E nós, ficou até hoje, quando nós nos juntamos, assim, aqui está duro porque está gelado. Era assim uma... Ficou essa frase, lembro-me, que é realmente a senhora da padaria, não me lembro o nome, mas foi muito importante nas nossas missões. Exato, em grande momento. Portanto, é incrível como foi em 2004 esta missão e eram só na altura 3, porque eram as duas da técnica católica e pronto, havia a da nova ainda. E passados 19 anos nós já temos não sei quantas missões, já temos cerca de, hoje em dia, este ano vamos ter cerca de 63, 64 missões. Já se passou por mais de 160 localidades por Portugal. Foi mesmo, assim, tem crescido imenso, não é? E agora faço uma pergunta que qualquer entrevistadora de futebol faria, que é prognósticos para o crescimento. Prognósticos? E, por favor, não me responda assim, por favor, não responda que só no fim do jogo. Só no fim do jogo. Não, temos... Nem vale só dizer que só pensa depois, só está a pensar no jogo do Rio Ave. É uma pergunta difícil, prognósticos, mas eu acho que é... Não, eu já não olho para a Missão País assim a nível de números de missões, né? De quanto é que vai crescer. Não temos esse objetivo de chegar ao número que for. O que estamos assim mesmo conscientes é de transformar um país, é de chegar às pessoas. Portugal é muito virado para as cidades, né? E funciona tudo nas grandes cidades e no litoral. Então a Missão País toca muitas pessoas e chega a muitas pessoas. E eu acho que, assim, mais do que um prognóstico, é uma grande esperança de que isto, sobretudo, para mim o crescimento é que, oxalá, agora cada vez haja mais, assim, jovens que receberam a Missão País nas aldeias ou onde foi, que agora façam eles e criem eles a Missão País. E eu sinto, sobretudo agora, o que mais também me dá muita alegria é ver em diferentes cidades, já não é só... Lisboa, Porto e Coimbra, né? Já há uma expansão forte e essas missões eu acho que também estão a renovar a cara da Missão País. É muito bonito porque criam outro estilo de missionar, trazem outras pessoas, então também isso é uma coisa que me dá muita alegria, assim, uma Missão País mais diversificada e não sei, cada vez mais regional. Boa. E pronto, e esta Missão País que o Padre Gonçalo fez na Católica foi muito bom e foi muito importante porque foi um marco do início do crescer da Missão País. Foi também importante porque pronto, foi importante para a Católica porque foi a primeira missão e agora já vamos com muitas outras missões, já vamos com 2 na Faculdade de Direito, 2 na de Gestão e por aí fora. Portanto, marcou um início de um crescer, mas também foi muito importante para o seu discernimento, para a vocação sacerdotal, não foi? E pronto, no fundo é... contar um bocadinho como é que no meio da missão, que é uma coisa onde claro que temos tempo para rezar, mas também muita euforia, há muitas distrações, mas como é que conseguiu um sinal forte ou um chamamento a meio da missão, ou como é que isso funciona? Sim, a mim coincidiu que eu estava já no processo de discernimento. A senhora da padaria já desconfiava bem que era no fundo que eu ia para aquilo do Padre Pedro. Que eu ia para o seminário, não era, ainda estava a pensar, a discernir a minha vocação, mas já tinha feito assim um longo caminho, acompanhado pelo Padre Diogo, e falámos assim pronto, fiz um retiro pessoal também de discernir. Então quando fomos para as missões, eu já tinha dito nas minhas orações e já tinha dito a Deus que se fosse a vontade dele eu ia dizer que sim. Então eu já estava e fui para as missões, não sei se
se pode recomendar ou não, porque não sei se é o melhor método, mas eu disse, então olha, eu nas missões eu tomo uma decisão. Então eu fui para estas missões, também por isso são muito especiais para mim, que é fui para lá aberto e aos sinais de Deus, foi assim. E as missões, pronto, era o chefe, estava preocupado com os outros, estava preocupado com os horários, com as coisas, e foi muito bom, foi mesmo muito, divertimos imenso, chegámos, falámos com muitas pessoas, mas não houve assim nada extraordinário, nem aparições, nem nada. Mas sim, foi no último dia já, quando eu disse, pronto, vou ter que decidir em Lisboa depois, a minha vocação. No último dia fomos visitar ainda uma família e depois, enquanto o padre Diogo falava com a senhora da casa, assim, que era a avó, eu falava com a filha, que era uma mãe solteira, e íamos conversando e fomos contando a história, e muito afastada já também da igreja, pronto, as dificuldades todas, e foi assim uma conversa muito profunda, que eu nunca tinha tido assim alguém a abrir o coração dessa maneira, sem me conhecer de lado nenhum. E depois convidámos para irem à procissão, nós íamos fazer uma procissão pelas ruas de Mértola nessa noite. Mas pronto, disseram que não, tenho vergonha de ir à igreja, não sei o quê, sou mãe solteira e tal, e pronto, e fiquei assim com aquela, pronto, é pena, mas gostávamos muito, vamos rezar por si e tal. E depois à noite, já quase no fim da procissão, quando já íamos a subir para o castelo, esta senhora aparece numa esquina assim, já onde íamos cruzar, e claro, e vê a procissão, e ela começa assim a chorar, e depois vem connosco. E claro, eu aí disse, isto é o que eu quero para a minha vida, não é? Imagina, dar estas possibilidades, que, assim, por um lado, que alguém possa sentir a confiança de desabafar, contar o que seja, e depois de aproximar de Deus, né? E ver o impacto que isso tem, às vezes para nós, que temos uma relação com Deus mais do dia-a-dia, cotidiana, para nós é uma coisa muito normal e não pensamos tanto nisso, mas para algumas pessoas estar perto de Deus é uma transformação interior, é uma grande conversão. E eu, pronto, e aí eu lembro-me perfeitamente de olhar para o céu e disse, pronto, é assim, a minha resposta é sim. Senhor. Sim, foi numa procissão pelas ruas de Mértola, que, assim, no último dia da missão do país, lá da primeira, por isso tenho um carinho muito especial pela missão do país e por Mértola, que ficou marcada na minha história. Muito bem. É uma boa forma de saber e de conseguir afirmar que quer ir para aquilo do Padre Pedro. Aquilo do Padre Pedro. É isso. Olha, Padre Gonçalo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sim. Agradecemos também ter vindo aqui de coração aberto, também contar um bocadinho como é que foi a história do início desta missão na Universidade Católica e desta conversão dentro da missão. E muito obrigado e parabéns à Missão País, que faz agora 20 anos em 2023. E muito obrigado. Muito obrigado também pelo convite, assim, é ótimo, e vamos agora celebrar os 20 anos, que tem que ser uma grande festa, 20 anos. E para o ano os 20 anos da Católica. Exato, os 20 anos da Católica, tem que haver festa. Tem que haver festa, claro que sim. Muito bem. Boa.